Fala Vitrais, estamos começando aqui mais um podcast na FEFIC 2024. Eu sou Bruno Santana. A gente vai conversar aqui hoje com a Cíntia Cerejo, que tem aí histórias de outros países, né? Então a gente vai conversar com uma autora internacional hoje, vai ser muito legal. Mas antes, alguns recados aqui em relação ao podcast. Se você está assistindo esse podcast, está desfrutando dessa conversa ótima e não se inscreveu, por favor, né, Cíntia? Por favor. Pelo amor de Deus, né? Por favor. Pelo amor do amor. Amém. Vá, se inscreva aí e também interage conosco. Deixe aí o seu comentário, fale o que você achou, né, do vídeo, deixe o seu like e também a gente está em outras plataformas, a gente está lá no Spotify, em todas as plataformas de áudio que você curte, que você quiser ouvir a gente está lá também. E o nosso Instagram também, @vitralpodcast, vá lá que tem conteúdo que só tá lá, tá? Então, enfim, fica à vontade e siga-nos. Mas vamos lá para o nosso papo com a Cíntia Cerejo. A Cíntia, eu acho que é a pessoa que veio de mais longe, né? Para a FEFIC. Provavelmente. Provavelmente. Né? De onde você veio, Cíntia? Fala pra galera. Então, vou fazer só uma pequena correção. Ah, desculpa, fala. Eu não sou uma autora internacional. Sim, eu sou, ok. Ainda não, né? Eu sou uma autora nacional e que vim do passado. Oh, verdade. Olha só. Então né? Brincadeira. Intertemporal, não sei lá, um negócio assim. Uma viagem do assim. tempo, legal. Mas então, você falou que tem 3 livros publicados já, né? Uhum. Mas hoje, a gente fez essa brincadeira porque você não mora aqui. Não, é isso, né? Isso. E você escreveu sobre essa realidade do lugar que você mora. De certa forma. Eu moro na Alemanha, no norte da Alemanha, já quase fronteira com a Holanda. Uhum. Mas meu coração continua sendo brasileiro, né? E eu queria escrever uma história que trouxesse os dois mundos, que juntasse as duas nações que habitam o meu coração, que é a Alemanha e o Brasil. Que legal. Então aqui nós temos uma história que, claro, do passado, mas que vai falar ali do início da imigração alemã no Brasil. Então acaba que pincela as duas culturas. Legal. E aí você, em relação a essa questão da escrita, quando você começou a escrever, como é que foi Foi desde sempre que você pensava em escrita? Como é que foi isso? Na verdade, eu jamais imaginei que eu pudesse escrever um livro, porque eu escondi a vida toda. Só ano passado que eu comecei a falar sobre isso abertamente, mas a verdade é que eu tenho dislexia, eu tenho um problema com as palavras, e desde criança eu sempre escondi que eu escrevia as palavras erradas. Muitas vezes eu tentava fazer, assim, muitas vezes, 50 vezes, escrevia a mesma palavra, com C cedilha, com SS. Às vezes eu escrevo a palavra, às vezes até uma palavra que eu já escrevi milhões de vezes, mas de repente me dá um branco. Sim. E eu escondi isso a vida toda. Isso é algum dos fatores que me fizeram acreditar que eu jamais poderia escrever algo, né? Então, eu passei a vida toda tentando encontrar um propósito da minha vida, e eu tateei aqui, ali, e eu não sabia. Realmente, só com os 44 anos, agora eu tenho 48, né? Ou seja, faz pouco tempo, que quase que por acaso eu encontrei a escrita, ou ela me encontrou, como alguém possa preferir falar. A última tentativa de me encontrar, eu estava fazendo bonecas de pano, e essas bonecas, eu pensei que eu pudesse, né, sei lá, eu não só queria viver disso, mas eu também tinha um sonho, que era levar bonecas para crianças que jamais tiveram uma boneca na vida. Não só no Nordeste do Brasil, mas eu pensei até na África, sabe? E aí, só que eu queria que elas não fossem sozinhas, eu queria que elas acompanhassem um livreto. Eu queria que elas fossem uma representação, como uma representação de Jesus, chegando nas casas dessas crianças. E que, de repente, levasse um livreto que trouxesse alguma mensagem. E eu procurei muitas pessoas que pudessem fazer esse livreto. Mas eu não encontrei ninguém que quisesse. Nossa.
Então, um dia eu pensei, talvez tenha que ser eu a fazer isso. Uhum. Só que o que acontece? Eu não sabia Uhum. escrever. Então eu fui para a internet procurar como que eu poderia fazer isso. Uhum. E eu fui assistir nos canais de YouTube, enfim. Até que um dia eu escutei alguém dizer bem assim. Eu tentei escrever a história infantil, não deu certo. Uhum. E aí uma vez uma pessoa, eu vi alguém dizer que eu não lembro, ele falou assim: "Ah, você geralmente deve escrever aquilo que você gosta de ler". Uhum. E eu sempre fui apaixonada pelos romances. Uhum. Eu vejo romance em tudo. Legal. E aí, mas você não falou de onde você veio no Brasil também? Ah, sim, pois é. Então eu sou natural de Manaus. Uhum. Eu sou enfermeira de formação. Eu formei na Universidade Federal do Sim. Amazonas. Então, se eu tiver aqui um. Não, 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 não. Você fala lá embaixo, né? Não, Não passem mal perto de gente, mim. não passa perto de mim, Aham. porque se vocês desmaiarem, eu vou desmaiar junto. Sim. Eu, eu, eu formei. Uhum. Antes de formar, eu passei num concurso público da prefeitura e eu fui. Então, eu formei, peguei o diploma em dezembro, em fevereiro eu entrei na prefeitura e eu fui trabalhar num posto de saúde, né? Então, eu tinha um consultório, eu tinha um emprego dos sonhos, assim. É. E só que eu fiquei lá só 2 anos, Uhum. porque eu acabei encontrando um alemão Ui. em um anúncio. Opa. Não, quase isso, gente. Na Aham. verdade, eu encontrei meu marido em um site de relacionamentos em Uhum. 2006, gente. Por favor, isso foi lá nos primórdios da internet. Aham. Sim. E aí, ele foi a primeira pessoa que eu acabei conhecendo por lá. Uhum. E a gente acabou casando. E Que eu, legal. com 2 anos de enfermeira, como enfermeira, eu fui embora para o Brasil. Eu larguei tudo como a minha protagonista. Só Uhum. que ao contrário, ela Sim. veio da Alemanha para o Brasil, eu larguei o Brasil para a Alemanha. E eu Uhum. estou lá desde então eu moro na Alemanha há 16 anos. Caramba, é por isso que vê romance em tudo, né? História de amor também, aquela, né? Olha Gente, só, foi para outro país e tal. mas gente, sabe o que eu queria falar? Assim, que é incrível como eu tenho visto, né? Eu já sou uma mulher, poxa, sou quase cinquentona. E a gente vai aprendendo com a vida certas coisas. E eu aprendi que na infância a gente consegue descobrir muitas coisas. E uma delas eu percebi que nós podemos encontrar os nossos talentos, porque eu cresci achando que eu não tinha talentos. Uhum. Muitas vezes eu tive até inveja das pessoas, Uhum. sabe, que falavam bem na frente da igreja ou que cantavam, e eu achava que eu tinha talento algum. Uhum. Sim. Então, hoje eu olho para minha infância e eu percebo que como que eu já tinha sinais. Porque quando eu tinha um problema em casa, na família, aí eu ia para a cama e ao deitar, eu imaginava histórias Nossa. onde eu era a protagonista. Ah, gente, quem nunca, né? Não me Aham. julguem, mas eu sonhava que a minha verdadeira família me encontrava, eu era adotada, Aham. coisas assim, ou era uma princesa. Sim. E aí no outro dia, quando eu adormecia, no outro dia eu voltava para continuar a história. Uhum. Então isso acabou, tipo, me moldando, eu acho que moldando mesmo, né? Sim. Para Que aquilo que eu legal. faço hoje, que na verdade criar as histórias é o que eu mais gosto, até do que escrever. Uhum. Sim. E é muito legal como que as histórias elas fazem a gente se formar, como você falou, nos transformam, né? Mas às vezes também é porque eu ia falar uma fuga, mas não é necessariamente uma fuga, né? Talvez é um descanso, né? Às É um vezes escape, é mas eu creio um nisso. refúgio. Olha só o É, nosso é cameraman. verdade. Eu sinto isso Refúgio, muitas legal. vezes. Então, Uhum. por exemplo, eu passo o dia trabalhando e fazendo coisas e, nossa, em minha cabeça, às vezes eu tô parada, às vezes as pessoas podem até pensar que eu tô zangada, que eu tenho, né? Uhum. Mas assim, minha cabeça fica o tempo todo. E quando é de noite, antes de dormir, eu pego meu Kindle, Uhum. né? Louvado seja Deus por quem inventou o Kindle. É, amém, amém. É muito bom. E aí eu fico lendo, não consigo ler muito mais, porque eu acabo adormecendo. Aquele momento é um momento de refúgio, como o colega falou para mim.
sabe? Onde eu posso deixar os meus problemas de lado e só descansar. Essa é uma das importâncias da escrita, ao meu ver. Sim. Que é a capacidade de nos levar a viver algo. Né? E quando você, de repente, coloca nas histórias, né? Existe o perigo também nisso, né? Porque justamente por essa capacidade da escrita de nos alcançar o fundo do nosso coração. É por Acaba isso ficando que profundo demais o negócio. É por isso que existem vários gêneros de escrita, né? Eu escolhi o romance e o romance com humor. Então, a minha escrita ela é leve para que qualquer pessoa possa ler, mas, assim, eu gosto de colocar humor, fatos históricos, eu gosto que as pessoas terminem a leitura e que elas possam levar dessa leitura algum conhecimento, por mais que seja simples, sabe? Que ela não saia da mesma forma que ela entrou, mas que também ela possa dar altas gargalhadas para que ela possa... Porque você sabe, né? Do poder do riso. Ele é curador, gente. Sabe? Então, quando a gente tá mal, vá rir, gente. Que isso muda totalmente a atmosfera. E você falou um negócio muito legal também, que é essa questão da infância, né? A gente fala muito no Vitral sobre vocação, sabe? Porque eu, principalmente, tive crises gigantescas em relação a isso, né? Pois é. Que é aquela coisa da fuga, às vezes, que é muito óbvia, né? Mas que, às vezes, você não tem um ambiente que te fale que é possível, né? A gente estava aqui ontem, conversando com o Marco Antônio também, que é um cineasta, e ele falou também, ele falou assim, um dia um professor chegou para mim e falou assim, sabe que você pode fazer faculdade? E ele falou assim, olha só, eu posso, né? Então, às vezes, a gente tem coisas que são muito boas mesmo, a gente tem a habilidade de fazer, mas a gente não tem coisas que demonstrem para nós que é possível viver disso, por exemplo, na nossa volta. Aí, igual você falou, né? Se você está numa igreja, por exemplo, e nem canta e nem prega, né? Você pensa, eu sou inútil, né? Nessa igreja. Mas só que olha quantas coisas boas a gente pode fazer, né? Servir as pessoas com escrita, por exemplo. A gente tá na FFI, que é uma loucura, a gente é de tudo, assim, né? É romance, literatura infantil, enfim, terror, um monte de coisa. Como que isso enriquece, né? A vida da pessoa realmente. E enriquece a vida do leitor, né? Assim, e não necessariamente tá nesse lugar, né? De pregação e nem de canto, mas é uma missão também, né? É algo que eu acredito muito que Deus manda a gente fazer, né? E ele deixa esses sinaizinhos assim, né? É verdade. E aí você, ao longo do tempo, tipo assim, no início, assim, em relação a que a gente tava falando, né? Você pensou em escrever esse livreto. Beleza, mas e aí? Quando que foi que... E aí foi por esse livreto que você começou a realmente pensar em um livro completo? Pois é, depois que eu escutei a pessoa falar que a gente devia escrever sobre aquilo que a gente gostava, sim, gente, eu passei a adolescência devorando os livros. Eu sou da época da Júlia, Sabrina e Bianca, nas bancas, e eu lia praticamente um livro por dia. Nossa, caramba. Eu perco as contas. Minha mãe não deixava, teve uma época que ela não deixava eu ler esses livros, porque ela tinha medo que eles me influenciassem para o mal. Né, já que eu era bem romântica, então eu lia escondido, enfiado nos livros da escola. Mal ela sabia que esses livros, eles, por mais que realmente tem coisas ali, né, mas esses livros, de certa forma, eles me deram uma base para que hoje eu pudesse escrever, sabe? Mas como a gente estava falando, eu estava lá, né, e ouvi isso, e eu comecei a pensar, talvez sim. Porque muitas vezes eu assistia filmes e eu quase que adivinhava o que acontecia ali. Por intuição, porque eu lia muito romance. Então, quando você lê muito, não importa qual literatura você lê, você lê muito, aquilo fica guardado até o dia que você precisa. Então, a princípio, eu imaginei escrever a história de Raabe. E aí eu comecei a aprender na internet, gratuitamente, como eu poderia escrever, como eu poderia me planejar. E só que um dia, enquanto eu fazia isso, Deus colocou um nome no meu coração. Se eu apenas o tocar, que é o nome do meu primeiro livro. Até arrepiei aqui, tá doido, que nome bonito.
porque é um livro, né? É um romance romântico mesmo, de amor, que fala baseado na história da mulher do fluxo de sangue. Aquela mulher que sangrou 12 anos até que um dia ela teve a coragem de tocar o manto de Jesus e ela foi curada. Só que alguém já pensou como foi a vida dessa mulher antes disso? E mais curioso ainda, como foi depois do milagre? Verdade. Pois isso eu usei a minha imaginação para colocar no livro. E isso antes, até mesmo, meio estilo The Chosen. Mas e eu publiquei antes do The Chosen ser Aí é lançado. fácil, né, Deite? Aí é mole, né? Que aqui, lendo o livro e copiando a história, eu vou falar mesmo. Não, gente. Mas sim, é verdade, foi antes. E assim, teve até algumas pessoas que falaram assim, mãe, fez isso. Porque aquilo que é novo, as pessoas às vezes têm um pouco de resistência. Sim. Aí de repente aparece The Chosen e tudo virou normal, graças a Deus. Que bom, verdade. Verdade, teve um alcance muito grande, bem feito, né, e tal. Isso ajuda também os criadores, né, assim, no geral. Nossa, né? isso é uma bênção, né? Porque isso abre portas para que outras pessoas também possam ir para esse caminho. Sabe por quê? Talvez a gente vá ser a Bíblia que muitas pessoas, a única Bíblia que a pessoa vai ler. Sim. Né? Eu recebo muitos testemunhos desse livro de pessoas que foram curadas, foram tocadas e que não conseguiram mais ver a história, às vezes até na pregação, na igreja, da mesma forma, mas sempre lembram daquilo. É claro que eu mantive, eu preservei, porque eu tive realmente um cuidado de preservar a parte bíblica, né, aquilo que estava na Bíblia, mas aquilo que não estava, eu dei um nome para aquela mulher. Sim. E, na verdade, isso é o primeiro livro de uma série que está no meu coração, de mulheres sem nomes na Bíblia, né? O próximo livro, assim, que tem fervilhado, né, borbulhado dentro de mim, é a história da mulher samaritana. Que legal. Ó, fiquem aí já ligados, já que vem. Mas e aí? Aí você terminou esse livro e aí me lançou, e como é que foi, assim, esse primeiro momento do lançamento, assim? Foi fácil, foi difícil? Não, o que aconteceu? Eu entrei num curso de escreva seu livro em 30 dias, durante legal. a pandemia, com a Fabiana Bertotti, uma jornalista bem famosa. Conheço. Conhece? Pois é. Fiz com ela e eu realmente escrevi o livro em 30 dias. Olha, que legal. Mas aí o que aconteceu? Quando terminou, eu falei, nossa, consegui! Não contei pra ninguém que eu tava escrevendo, né? Porque eu tinha medo de não conseguir e me cobrarem e tal. Só que quando eu escrevi, eu descobri a pior parte. Eu ia ter que vender esse livro. Isso. Esse pequeno detalhe. Que sempre tive pavor de falar em público. Na universidade, na escola, sempre não, assim, realmente temi esse momento. Me vi naquele dilema. O que eu faço? Eu até brinco que Jesus fez uma pegadinha comigo, porque eu não tinha como voltar atrás. Às vezes você segue um caminho que não tem volta. E foi esse o meu, porque eu me apaixonei pela escrita. Sim. E assim, eu não consigo me ver fazendo outra coisa que não isso. E ontem você estava lá falando em público, tranquila, falando super bem. Tranquila é outra coisa. Mas assim, sabe, como eu falei para você, eu tenho aprendido muitas coisas. A escrita tem sido uma grande professora para mim. E uma delas é que nós vencemos o nosso medo quando nós o enfrentamos. Né? Então eu tenho buscado e me capacitado. Por exemplo, semana que vem eu vou fazer um curso de oratória. Que legal. Um intensivo. Para quê? Para que eu melhore. Porque não adianta só você escrever, você tem que aprender a vender, você tem que aprender a falar, porque isso faz parte. Você se capacita para que você possa levar aquilo que Deus te deu mais longe. Legal. E aí, beleza, lançou esse primeiro, segundo já veio logo após, como é que foi? Sim, aí eu lancei, só que eu tipo, joguei. Eu não sabia que tinha como vender, não sabia nada. Eu lancei, não deu muito bom, né?
Mas eu segui em frente, até que um dia a vilã desse primeiro livro, que eu tenho uma vilã, essa vilã cresceu tanto nesse primeiro livro, tanto que as pessoas lembravam mais dela do que da protagonista. Então, um dia, enquanto eu trabalhava, porque eu não contei para você, mas na Alemanha, até eu vim agora, eu trabalhava na limpeza. Né, com pequenos trabalhos de horas na Alemanha, com que eu paguei meus livros, Bienal, toda a minha participação, toda a minha escrita. Eu sempre trabalhei na limpeza para pagar o meu sonho. Sim. E, a princípio, eu reclamava. Eu ficava lá reclamando. Ai, meu Deus, quando tu vai me tirar daqui? Ai, Senhor, eu mereço mais. Senhor, me tira daqui, por favor. Até um dia que eu comecei a estudar sobre mentalidade, sobre inteligência emocional. Isso girou uma chave na minha vida. E esses momentos em que eu ficava limpando o banheiro, lá nos meus trabalhos, eu comecei a agradecer a Deus, porque esse dinheiro me possibilitava viajar para o Brasil e também publicar os livros de forma independente. E isso mudou totalmente a minha vida. E num desses momentos, eu tive quase como um download do livro 2. E eu até brinco, porque se eu soubesse que eu ia escrever o livro dessa personagem, eu jamais tinha feito ela fazer o que ela fez no livro 1. Porque ela começa sendo mal. Então eu me vi diante de Deus, porque eu senti que isso era do coração de Deus, eu me vi com uma personagem perversa, que as pessoas odiavam, e eu tinha que escrever, fazer ela virar protagonista de um livro. Quem ia querer ler o livro de uma pessoa má? Mas então ela tem ali uma história de redenção, né? E assim, é o meu preferido, eu preciso confessar. Que legal. Assim, porque, nossa, todos nós temos um pouco de Laile, que é o nome desse livro. Muitas vezes nós julgamos as pessoas, mas na verdade, se a gente olhar lá para dentro, nós também temos um pouco. Sim. Então ela tem essa história, é uma história, tudo é história de amor, gente. Eu vejo amor em tudo. Um amor romântico, sim, mas que também tem né, essa trajetória, esse encontro aí com Deus. É aquela do cabelão. Do cabelão. Legal. Beleza, aí você escreveu esse segundo, e essa você falou que o primeiro não foi legal em relação ao alcance, né? Das pessoas e tal. O segundo já foi melhor ou ainda não? Já foi melhor, porque aí eu já comecei a trabalhar mais sobre isso. Eu encontrei uma pessoa que me ajudou, a Renata, que tá sempre comigo. Então, ela já começava a me dar dicas, e a gente começou a trabalhar, né, nesse lançamento. A gente já não jogou de qualquer jeito o livro. Jogou, que modo de dizer, né, gente? Jogar só dizer, olha, aqui tá o livro. Não, faz um preparo e tal. O lançamento, né? O famoso lançamento. O lançamento. Pré-lançamento, pós, sim. Mas assim, é tudo uma construção, sim, né? O público vai crescendo devagar, de forma orgânica. Sim, aí beleza, segundo livro. E aí, o terceiro livro você lançou também de forma independente primeiro, né? Aí teve uma virada aí que... Pois é, porque eu amo a ficção bíblica. Eu vejo mesmo como um chamado. Eu sempre... Para mim, eu escrevo mais o meu desejo, né, do meu coração, é que eu alcance o público que não conhece Jesus. Eu não quero escrever só para quem é cristão. Eu quero que esse livro possa alcançar outras pessoas também. Mas eu sempre tive um sonho de escrever romance de época. Entendeu? E eu senti o sinal verde de Deus, porque eu sempre quis. E depois que eu escrevi esses 2 livros, eu realmente senti no coração que era o momento que eu podia escrever aquilo que o meu coração queria. E aí,
Eu planejei toda a trilogia, porque ela já foi toda planejada, ela tá bem amarradinha. Então são 3 livros de 3 irmãos, mas cada livro a história do irmão está fechadinho. E aí nós pegamos pesado. Porque e isso Deus foi me dando a cada limpeza. Sabia que eu comecei a ansiar por esses momentos que eu ia trabalhar? Nossa, para você pensar nas histórias. Porque enquanto eu faço o trabalho manual, eu consigo raciocinar, porque eu sou muito acelerada, e aí eu conseguia ficar pensando, e às vezes eu estava trabalhando, aí eu tinha uma ideia pro livro, aí eu corria, largava, pegava o meu celular e colocava, eu tenho um grupo no WhatsApp, de mim, comigo mesma, onde cada grupo tem o nome de um projeto, de um livro. Sim. Então, eu vou colocando as ideias dentro dele. Então, eu mando áudio para mim mesmo e digo, olha, presta atenção, amiga, você faz isso. Que ótimo, Bem que louca. ótimo. Ótimo, tem que ser, é para não esquecer, e eu acho que essa coisa de como que, eu acredito que é Deus mesmo, dá pra gente algumas coisas no momento que a gente não espera, né? A gente tá andando na rua e não vem uma coisa, assim. Por exemplo, eu componho música, né? E às vezes vem num momento que eu não, nossa, eu preciso, como é que eu vou registrar aqui agora? E tem que ir fazendo estratégias para registrar e não perder aquilo, porque depois, se você deixar para depois, acabou. É, verdade. Então, eu sempre fui apaixonada pelo passado, eu não sei, gente. Se um gênio chegasse comigo e falasse assim, faz um desejo, eu com certeza, talvez não ficasse, mas eu com certeza visitaria. Então, eu realmente sou apaixonada pelo passado, ele me fascina. Mas você visitaria para qual época? Qual século? É exatamente o que eu escrevo. Ah, entendi. Então você visita, na verdade. Você tá lá, exatamente. A realidade é essa. E sabe esse negócio que eu falei pra você, que a gente vai sendo preparado ao longo da nossa vida e não entende? Lembra das bonecas de pano que eu fazia? Elas me capacitaram para fazer esse vestido. Olha, que legal, você que fez. Eu nunca fui para um curso de costura. Eu sou autodidata, então eu aprendo melhor sozinha. Então eu fazia bonecas de pano, eu vendia elas muitas vezes na faculdade para poder ajudar, né, nas despesas. E eu me vi diante do dilema de ter que fazer um vestido às pressas, porque eu ganhei um ensaio fotográfico de uma amiga. Eu estava indo para Manaus e muitas vezes eu olhava para o Teatro Amazonas e eu imaginava um dia ir no Teatro Amazonas com vestido e eu realizei o sonho. É mesmo, menina? Depois de adulta, já pensou? Olha só que legal. Então, Deus realiza sonho e é eles que os plantam no nosso coração. Sim. Então, aí eu estava lá, desesperada para fazer, precisando do vestido, comprei um vestido online. Só que quando chegou o vestido, eu comprei da cor, assim, eu comprei a cor que eu queria. Só que quando eu vesti, eu entendi que eu ia passar uma ideia errada, eu comprei um vestido preto. A princípio, essa roupa da personagem ia ser preta. Tá. Só que eu pensei, nossa, eu vou passar uma ideia de drama, porque até nisso a gente tem que pensar. E Deus vai dando a estratégia pra gente. Então eu falei, eu vou passar, o meu livro é de humor, romance com humor, como é que eu vou colocar um vestido preto? Eu falei, vou parecer um urubu. Então eu peguei e eu tinha uma semana para ter um vestido novo. Nossa. Corri numa loja e comprei esse tecido, era resto. Comprei 7 metros, porque eu falei... talvez eu erre no caminho. É isso. Aí peguei retalhos e coloquei o vestido no manequim e comecei a colocar os restos do tecido no manequim para ir tirando o modelo desse vestido e eu costurei em uma semana. Sim. Ó, que legal, hein? Isso. Aí eu fui para Manaus, fiz as fotos, ficaram lindas. Só que eu sabia que eu ia para Bienal. Sim. E assim, eu juntei todos os esforços. Eu gastei muito dinheiro, mas eu tinha um objetivo. Eu ia lá não só para vender livros. Eu sabia o que eu queria. Eu queria um contrato. E eu afirmava para mim mesma que eu ia voltar para casa com um contrato. Então eu cheguei na Bienal, era tudo novo, eu nunca tinha ido numa Bienal da vida, e eu andei os 10 dias
eu chegava cedo, antes de abrir, e saía depois de que fechava. Eu andei com a Docinho, a minha cachorrinha, a minha valise, um livro na mão. Eu deixava meus livros lá no estande com uma outra pessoa e eu saía aquela Bienal inteira à procura das casas editoriais. Eu entrei nelas, eu causei um pouco de tumulto, eu colocava o meu livro nas prateleiras junto com os outros romances, eu falava do meu livro para os clientes que estavam comprando nas outras editoras, eu tropeçava nas pessoas, assim, principalmente nos cavalheiros. Sim. Estratégicos. Eu comecei a identificar quem tinha alguma influência ali, então eu tropeçava e eu dizia, cavalheiro, me perdoe. Esse é meu livro. Aí eles, nossa, foi muito divertido. Que legal. E assim, já no primeiro dia, eu conheci o dono da Ciranda, né? E eu apresentei para ele o meu livro e ele se identificou com a história, porque ele é descendente de alemão. Olha o que Deus faz. Que Deus faz. Eu sabia porque esse livro era um conto antes. Um conto que eu nunca lancei. E, na verdade, ela não ia para o Brasil, ela ia para os Estados Unidos. Mas Deus muda tudo, né? E Deus tocou no meu coração e eu disse, não, eu preciso levar ela para o Brasil. Eu preciso contar a história da imigração alemã. E foi assim que tudo começou. E ele me fez a proposta já no primeiro dia. Mas assim, eu falei, não. Ele me apresentou para os funcionários da editora e falou assim, essa aqui vai ser a nossa nova autora. Essa é a nossa nova autora. Só que assim, eu falei... Será? Tipo assim, Eu continuei andando os outros 10 dias. Quando foi... Acho que... Eu não lembro bem, acho que terminou num domingo. Sei que no dia anterior, na tarde do dia anterior, ele foi me buscar lá no pavilhão dos Independentes e me levou com todos os meus livros. É lindo, tá lá no meu Instagram, depois vocês podem passar lá. E eles foram lá buscar, saíram carregando meus livros nas mãos, assim, parecia... Era um sonho. Sim. E eles me colocaram lá no estande dele para vender os meus livros. Nossa, que legal. Meu Deus. Deus fez o negócio completo mesmo. Mas então, fala desse livro aí que você, né, que o descendente de alemão já acendeu, né, o sinal para te contratar. Lindo demais. Então, tudo começa... Uma noiva alemã por correspondência. Sim. Tudo começa na Alemanha de 1858. A Agnes, a protagonista, ela está desesperada. Ela acabou de perder o pai. Ela está no meio cheia de dívidas. Não sabe nem onde vai morar. E aí, o que ela faz? Ela encontra um anúncio de noiva por correspondência no jornal de um fazendeiro, filho de um dos primeiros imigrantes alemães aqui do sul do Brasil. Ela responde e acaba embarcando, por causa de uma situação que vai acontecer lá, que eu não vou contar, ela acaba embarcando junto com a Docinho para o sul do Brasil. Só que quando ela chega no Brasil, ela descobre, adivinha o quê? Que não foi o tal fazendeiro que colocou o anúncio. Então... não vou nem perguntar. Claro que não, que eu não vou contar. Aí tá vendo, já tô curioso. Fez bem. Pois é, então esse é um livro para dar altas risadas enquanto experimenta um pouco da cultura alemã. Eu vou falar um pouco sobre as receitas literárias. Olha, né? Que legal. Tem curiosidades históricas, né? Tem algumas palavras que as minhas filhas falam, que são palavras que elas inventam. Então, assim, eu usei muito a minha realidade, a realidade das minhas filhas, como uma pessoa que cresceu no exterior, cresceu na Alemanha, mas que fala um português. Sim. Então, porque a protagonista, ela fala português, só que ela fala algumas palavras erradas. Sim. E é bem engraçado. E é isso. Nosso livro,
um diferencial dele. Ele tem um filtro de realidade aumentada, então a pessoa, ela escaneia aqui o QR Code, ela é levada para o Instagram, aí mostra a capa pro filtro, e você vai ter você vai ver e ouvir como era o Porto de Hamburgo de 1858, de onde a personagem parte para o Brasil. Eita. Então é uma experiência audiovisual de realidade aumentada. Assim, é incrível. Todo mundo que experimenta fica assim. Porque realmente ele... E eu fiz tudo isso para levar para a Bienal. Meu Deus do céu. A capa é a mesma. Mudou algumas coisas e agora tem um selo Príncipe. Tem um selo Príncipes. Então, alguns detalhes, né? Foi lapidado o livro. Mas, assim, a essência permaneceu, né? A mesma capa, o filtro, o figurino. Então, assim... Acho que deu muito bom. Sim, que legal. Porque eu ouvi a voz de Deus. Amém, amém, graças a Deus. Então, beleza, aí como é que você agora está para uma editora, você falou que vai passar algum tempo aqui no Brasil, né? Como é que estão agora os planos para os próximos meses? Então, eu pedi demissão dos meus trabalhos. Vambora, é assim. Isso. Se jogou. Coloquei os meus 2 vestidos, porque eu preparei um novo, debaixo de oração, eu costurei. Eu preparei ele para Bienal, vou estar lá, por favor, vão lá me ver, né, no stand da Príncipes. Eu estou pela editora Príncipes, que é um braço, né, um selo da editora Ciranda Cultural, conhecidíssima. E eu eu deixei minha família lá me esperando e eu vim para ficar 5 meses. Eu vim para lançar o livro e eu tô aqui. Que legal, show de bola. Então agora os próximos passos é a galera te conhecer, ver sua cara cada vez mais por aqui, por favor. Né? Que legal, show de bola. Cíntia, muito obrigado, viu? A gente tá caminhando pro final, mas assim, quero te perguntar se você quer deixar uma palavra final. Você falou coisas muito legais aqui sobre acreditar, né, no sonho, trabalhar realmente para a coisa acontecer, né? Se você quer deixar uma palavra final aí pra galera, já falar suas redes sociais, enfim, fala o que você quiser aí, agora é seu momento. Então, gente, primeiramente quero agradecer a vocês dois, né, por terem permitido que o passado visitasse aqui o podcast. Legal. Muito obrigada. Eu quero falar para você, não desista do seu sonho, acredite naquilo que Deus tem colocado no seu coração, por mais absurdo que possa parecer, seja intencional. É isso. Se joga. Se joga. E é isso, então você pode me encontrar no Instagram, no @Cíntia Cerejo, Cíntia com TH, CINTHIA, Cerejo, SEREJO, autora. Legal. Para comprar o seu livro por lá também, no site da editora, como é que é? O nosso livro está sendo vendido na Amazon, né? Você pode comprar na Amazon por um precinho camarada. Mas se você quiser economizar mesmo, não sei quando que vai ao ar esse podcast. Fala aí, a galera... Porque nós vamos estar aqui, né, na FEFIC, ainda está acontecendo nesse momento e tá com preço assim absurdamente baixo. Não, então vai ser assim, para você que não veio, porque vai sair depois que acabar, com certeza. Então... Já perdeu, tá? Isso é pra você ano que vem, ficar esperto e vir. Sim, a galera ficar esperta. Mas não desiste, porque olha só, eu vou estar na Bienal e também eu estou nas principais livrarias do país. Que legal. Né? O nosso livro agora está nas principais livrarias do país, então você pode encontrar, vai lá na sua livraria, pede o livro, se não tiver, você encomenda que vai chegar lá e passa lá na Bienal, porque nós vamos estar... vai ter preço baixo, vai ter brindes exclusivos, porque a Ciranda é incrível. Que legal. Então é isso, segue ela lá nas redes sociais, você vai ver por onde ela vai estar e, enfim, vai encontrar
encontrar com ela, trocar uma ideia com ela. Quem sabe o passado não visita a sua cidade. Olha, é verdade. Coloca lá no @livrospríncipes que diz lá, traz a Cíntia aqui pra minha cidade. Legal, legal. E é docinho, é isso? Essa é a docinho, gente. Conhecer a docinho pessoalmente. Ver essa mala maravilhosa, né? Olha, é linda, né? Linda, Tem linda. até peixe frito aqui dentro. Opa! Não vou, se eu abrir aqui... É muita coisa que tem aí? Tá. É pesado. Legal, show de bola, Cíntia. Obrigado. Obrigada, então é isso, gente. Galera. Mais um episódio aqui do Vitral Podcast na FEFIC. Siga a gente nas redes sociais. Quando você estiver vendo esse, provavelmente já tem outros que saíram aqui no nosso canal. Se você está vendo a gente aqui, vai lá no nosso Instagram também, deixa o like, compartilha com seus amigos essa história inspiradora aqui da Cíntia. E é isso. Tchauzinho pra câmera. Tchau. Valeu, galera. Tchau, tchau. Tamo junto.